Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre castas e hoje nós vamos falar sobre a casta dos sacerdotes, que são conhecidos em sânscrito como os Brahmins. Então, se você ficou curioso para conhecer os Brahmins, venha comigo para o vídeo. Falar sobre castas para uma audiência de pessoas que nunca colocaram o pé na Índia ou que não conhece como a sociedade indiana funciona, castas pode não parecer fazer o menor sentido. Existe um lobby aqui no Ocidente que ele é encarregado de destruir a imagem do hinduísmo e da Índia, e eles colocam o tema da casta como a catapulta para esses objetivos nefastos de que as castas são a desgraça da Índia, que as castas são a causa da pobreza, que a casta é a causa de que as pessoas não conseguem ascender socialmente. Filho de sapateiro, sapateiro será, porque ele não tem mobilidade social, e se ele tentar ser de uma outra profissão que não aquela que o pai dele quer, ele vai sofrer ostracismo social. É isso que nós ouvimos aqui no Ocidente quando se fala de castas na Índia. Só que essa concepção ela é completamente equivocada, porque, primeiramente, a palavra casta nem sequer existe no vocabulário sânscrito. O termo correto é varna, é o sistema de varnas, que não tem nada a ver com imposição social, mas sim com uma vibração de pensamento. Então, o que faz o indivíduo ser ou pertencer de determinada casta não é porque o pai dele mandou, mas sim por que tipos de pensamento o indivíduo mentaliza. Quais são as inclinações da alma dele? Todas as castas têm ocupações e interesses. Então, quando a nossa alma vibra por determinadas ocupações que vão de encontro com uma casta, então o indivíduo sente que ele vai pertencer àquela casta e que isso o fará feliz. Então é completamente diferente. De acordo com o Bhagavad Gita, a casta dos sacerdotes é aquela que precisa desenvolver empatia pelos suplícios da humanidade, que precisa desenvolver fé, que precisa gostar de aconselhar as outras pessoas. E é exatamente isso que se trata os Brahmins. Dentro do livro de astrologia Brihat Parashara Hora Shastra, esse livro que foi compilado completamente na Idade Média, que é historicamente atribuído ao Parashara, lá dentro Parashara diz que são Vênus e Júpiter que regem a casta dos sacerdotes ou dos Brahmins. E isso é bastante revelador para o que eu vou falar adiante. Se você é uma pessoa que se encaixa no perfil de quem não conhece o seu ascendente pela astrologia sideral ou o seu mapa astral pela astrologia sideral, eu não aconselho este vídeo. Esse vídeo não é para você. Se você quer entender castas utilizando o seu mapa ocidental tropical, você não vai entender. Você vai ter um bloqueio intelectual. Então, se você quiser destrancar algumas chaves de conhecimento, primeiramente eu vou indicar este link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você não só calcular o seu ascendente pela astrologia sideral, como o seu mapa astral inteiro pela astrologia sideral. Então, uma vez que você fizer este tutorial, aí você volta aqui e segue adiante o vídeo, porque o que eu vou falar agora vai ser importante. Você sabe qual é o seu ascendente pela astrologia sideral? O seu ascendente é regido pelos signos de Júpiter, que são Sagitário ou Peixes. O seu ascendente é regido pelos signos de Vênus, que são Touro ou Libra.
Então, se você tem um signo ascendente que é regido ou por Júpiter ou Vênus, significa que você vai ter uma inclinação pela casta sacerdotal ou Brahmins, porque o ascendente é como você se orienta. Para além disso, veja se Júpiter ou Vênus estão posicionados dentro da sua casa 1. Só pelo fato de eles estarem dentro da sua casa 1, já vai trazer uma inclinação para a casta sacerdotal. Porque tudo que está dentro da casa 1 molda a nossa caráter como pessoas, os nossos interesses pessoais, a nossa fé pessoal. Por extensão, você também pode olhar a casa 2, porque a casa 2 representa os nossos valores. Então, se você tem Vênus ou Júpiter na casa 2, certamente vai trazer interesse pelos assuntos dos Brahmins. Os Brahmins são, em tese, aqueles que adoram a Brahman, que dentro do hinduísmo é o Deus transcendental não manifesto. É de Brahman que surge a divina trindade, Brahma, Vishnu e Shiva, e todos os deuses que são derivados. Então, o hinduísmo não é uma religião politeísta, na verdade é uma religião monoteísta ou monista. O que eu quero dizer é que esta religião acredita num Deus não manifesto supremo, que é Brahman. Então, Brahmin vem de quem conheceu ou que recebeu a graça de Brahman. É isso que literalmente significa. Sobre a questão da astrologia Jaimini, é muito importante também, porque Jaimini oferece uma sequência de charakarkas, ou indicadores móveis. Então, são 8 no total, mas existe um que é fundamental, que é o seu indicador da alma, ou o Atma Karka, que dá a sua inclinação de alma. Então, se você não calculou a sua sequência de charakarkas, eu não aconselho você a seguir estrada nesse vídeo, porque você vai emperrar o seu entendimento sobre esse assunto. Então, se você não fez, pare esse vídeo e clique nesse link aqui na descrição do vídeo, que eu vou te direcionar para um outro tutorial em que lá eu ensino passo a passo como você calcular a sua sequência de indicadores móveis ou charakarkas pela astrologia Jaimini. Uma vez que você tiver essa sequência em mãos, eu quero que você olhe qual é o planeta que ocupa o posto de Atma Karka, porque se este planeta for ou Vênus ou Júpiter, significa que você vai ter uma grande inclinação pela casta sacerdotal ou dos Brahmins. Sem mais delongas, vamos entender o que é essa casta tão fascinante. Júpiter é conhecido em sânscrito como Brahaspati ou Guru, e Júpiter é o guru dos devas, que são os deuses védicos. E já Vênus é conhecida como Shukra, que é o guru dos Ashuras, ou dos antideuses, ou dos demônios. Então, o hinduísmo é perpassado, assim como antes do hinduísmo, a religião védica, propriamente dita, é perpassada por uma guerra planetária, uma guerra de polaridades entre devas e ashuras, em que o Júpiter é o conselheiro dos devas e Vênus é a conselheira dos Ashuras. Então, eles batalham entre si para ver quem consegue mais poder e quem consegue dominar o mundo. E os Ashuras conseguem, em determinadas épocas, destronar os Devas. Aí depois os Devas recuperam o trono. E assim por diante. Então, em algum momento, o Júpiter, assim como os Devas, eles se sentiram desavantajados porque Vênus tinha o poder de entoar o Sandivani Mantra, que é um mantra que foi ensinado a Vênus através de Shiva, porque Vênus é devoto de um único Deus. Vênus rege monoteísmo.
Vênus é devota de Shiva e o Sandivani Mantra é basicamente a arte de ressuscitar os mortos. Então, os Ashuras acreditam em um sistema de religião e espiritualidade em que a ressurreição é a solução. Então, sempre quando algum Ashura morria, Vênus ia lá e entoava o Sandivani Mantra e o Ashura era ressuscitado. Então, essa guerra, esse conflito nunca acabava. E foi nessa situação que Júpiter enviou um filho, Katya, muito inteligente, sacerdote, que se infiltrou como aluno de Vênus, porque Vênus tinha vários alunos, e ele roubou o Sandivani Mantra. E aí os devas puderam usar essa tecnologia de ressurreição dos mortos para não se sentirem tão em desvantagem. Então o que eu quero dizer com isso é que a tradição jupiteriana segue, obviamente, a adoração a Júpiter e aos devas, acreditam em reencarnação e metempsicose. E já a tradição de Shukra ou Vênus acredita de fato em ressurreição. Então, a diferença entre Júpiter e Vênus é essa. É que além de eles serem gurus de polos antagônicos, Vênus rege ressurreição e Júpiter reencarnação. Então, vai depender de certas implicações pessoais no mapa da pessoa para ver qual linha espiritual ela deve seguir. Como foi falado, os Brahmins são aqueles que conhecem, que receberam a graça de Brahman, que conhecem a Deus, e eles têm muita empatia pelos suplícios da humanidade. Eles são muito interessados em caridade, em educação, em ensinar as outras pessoas. Tipicamente, os Brahmins são interessados em filosofia, porque a filosofia significa o amor pelo conhecimento, o amor pelo saber. Então, os Brahmins amam estudar, os Brahmins amam pesquisar, amam ler, amam ficar imersos horas e horas em livros e em assuntos que requeram muita profundidade de pensamento, muita discernimento. Os Brahmins são interessados por um estilo de vida puro que afaste todo tipo de impureza, como, por exemplo, drogas ou álcool, porque as drogas e o álcool acabam poluindo a mente do Brahmin de forma que ele não consegue se concentrar no estudo e ele não consegue meditar. Então, os Brahmins são muito ligados no estilo de vida sáttvico e a motivação maior deles é adquirir libertação espiritual, que é chamado em sânscrito de moksha, ou que é chamado em termos búdicos de nirvana. E moksha é a capacidade de se libertar de toda sorte de amarra emocional ou de amarra da mente, como, por exemplo, o apego excessivo aos familiares, o apego ao marido ou à esposa, o apego ao sexo, o apego à aprovação da humanidade. Então, muitas vezes os Brahmins podem ser interessados em um estilo de vida celibatário, é o ideal, ou um estilo de vida asceta, porque em algum momento da vida deles eles percebem que o sexo ou relacionamentos eróticos afetivos trazem algum tipo de dependência emocional, porque o sexo ele mexe com hormônios no cérebro. Então, os Brahmins são muito interessados em terem pleno controle da mente e equilíbrio mental. Então, é muito importante para eles não desenvolverem radicalismo, porque o radicalismo ele traz perturbações mentais.
O grande deslize dos Brahmins é a soberba intelectual, porque eles acreditam que por eles passarem anos e anos da vida deles imerso em leituras e estudos, que eles sabem de tudo e que eles têm domínio sobre todos os tipos de assuntos. Então eles tendem a acreditar que eles são mais inteligentes do que os outros, que eles percebem como sendo menos cultos ou que têm menos instruções, e eles acham que as pessoas que têm menos instruções devem se curvar aos seus dogmas, às suas crenças e agir em conformidade com o que eles querem. Então eles podem ser autoritários, podem ser impositivos, e eles são os primeiros a iniciarem guerras, porque os Brahmins são altamente persuasivos. Eles têm grande capacidade de moldar a consciência social, então eles são muito interessados em profissões em que elas sejam de pessoas que informam os outros, como por exemplo o professor, o filósofo, o acadêmico, o guru, o instrutor de yoga, o astrólogo, o ministro, o pastor. Eles se interessam em todas as profissões em que elas têm uma grande capilaridade social, de modo a fazer lavagem cerebral nas pessoas. Os Brahmins são interessados em aconselhar os outros, então eles são muito preocupados com as pessoas captarem as suas mensagens. Eles são preocupados em serem ouvidos, então o que mais deixa um Brahmin triste é quando o que ele está aconselhando não está sendo ouvido ou que não está sendo acatado, quando o conhecimento dele não é respeitado, quando a voz dele não é respeitada, quando ele é interrompido, quando não dão oportunidade para ele de falar, de mostrar o seu conhecimento. Isso deixa eles bastante irritados. Eles podem ser os primeiros a iniciarem guerras porque eles têm grande capilaridade de massas e eles podem fazer o que se chama de guerra ideológica, porque Brahmins raramente pegam em armas ou utilizam de violência física como os Kshatriyas fazem, que são aqueles que se jogam no fogo por uma causa. Os Brahmins, dificilmente eles vão fazer isso. Normalmente eles são mais adeptos de guerras culturais ou ideológicas, então eles podem ser ministros e a palavra deles tem muito poder dentro da política, a ponto de que eles conseguem fazer todo mundo do partido ou todo mundo da política reformular suas opiniões para se afinar com o que ele está falando. Então, os Brahmins são verdadeiramente pessoas com enorme capacidade de persuadir os outros. O que é fundamental é os Brahmins aprenderem a respeitar a opinião das outras pessoas, principalmente quando a opinião das outras pessoas vai contra as suas filosofias. Porque ninguém é o dono da verdade, a verdade não é absoluta, a verdade é relativa à cultura, ao lugar, e o sol nasce para todos. Todas as pessoas têm a oportunidade de se iluminar, de conseguir conhecimento, se o mapa astral dela aponta para essas coisas. Então, os Brahmins precisam entender em algum momento que eles são só facilitadores do conhecimento, mas não são eles que têm a palavra final. Então, quando eles conseguem se colocar na posição de facilitadores do conhecimento, é aí que se abre espaço para o diálogo. Entender que muitas vezes o seu aluno que está numa posição intelectualmente inferior a você pode ter alguma filosofia ou um conhecimento que você não tem.
Então, quando você abre o seu coração para ouvir uma pessoa que você a priori considerava intelectualmente não muito instruída, você vai descobrir que todo mundo tem alguma coisa única que pode acrescentar no seu repertório intelectual ou espiritual. Então, em última instância, os brahmins ou sacerdotes, eles precisam aprender a desenvolver humildade intelectual. Peguemos como exemplo o caso dos dois gurus, que é Júpiter e Vênus. Em algum momento, o Júpiter, o guru dos devas, reconheceu que Vênus era um excelente astrólogo, que Vênus detinha o Sandivani Mantra, a capacidade de ressuscitar os mortos, e que ele precisou usar um aluno infiltrado lá para conseguir roubar o Sandivani Mantra. Ou seja, ele não tinha todas as propriedades intelectuais para conseguir se garantir. E vice-versa. Várias vezes Vênus reconhecia o talento de Júpiter como conselheiro espiritual e como astrólogo, e muitas vezes reconheceu a capacidade intelectual e quis aprender. Não é à toa que dentro da história um dos filhos de Vênus se apaixonou pelo filho de Júpiter, porque Vênus sempre se doa conhecimento, sempre está aberta e flexível ao conhecimento. Então é exatamente, utilizando o exemplo de Júpiter e Vênus, que os brahmins eles devem implementar em suas vidas cotidianas, entender que aquela pessoa que você desconsidera intelectualmente, às vezes, ela tem uma chave de um conhecimento que você não tem. Então, quando você é humilde, a pessoa abre o coração para ensinar para você. E você melhora o seu repertório como teólogo, como filósofo, como astrólogo. Então, você entende que não se trata de ser o dono da razão, mas sim de usar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua luz para iluminar a humanidade. O Brahmin ele se sente feliz quando ele ilumina os outros, quando ele traz os outros para a luz. E ele recebe de volta todo o respeito, o carinho e prestígio. Então, ele precisa entender que o conhecimento não é para enaltecê-lo pessoalmente, mas sim para enaltecer ele junto com a sociedade, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha entendido melhor quem são a casta dos sacerdotes ou dos brahmins. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!